Vamos à introdução à química orgânica. Bom, primeira definição, né? Para quem é do primeiro ano, do segundo ano, geralmente não viu química orgânica ainda. Geralmente a gente estuda química orgânica lá no terceiro ano. Então, o que a química orgânica estuda? Ela basicamente estuda o elemento carbono. Tá? Tudo que tem a ver com carbono, os seus compostos, suas propriedades físicas, químicas, né? Então, o carbono ele é o ator principal da química orgânica. Não existe composto orgânico que não tenha carbono. Para ser composto orgânico, obrigatoriamente tem que ter carbono. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho metano, os carbonos estão em vermelho. Né? Aqui eu tenho álcool, esse álcool que a gente usa como combustível, como solvente, como antisséptico, como bebida alcoólica, né? Tem carbono, tem 2 carbonos. Aqui o éter. Tá? Então, todo composto orgânico obrigatoriamente tem que ter carbono. A química orgânica, ela se preocupa com carbono. E é um negócio interessante, porque a química mineral ou a química inorgânica, ela trabalha com todos os 118 elementos da tabela periódica. E a estimativa é que hoje existam 500 mil compostos inorgânicos catalogados. A química orgânica trabalha com carbono e mais alguns 4, 5, de um modo geral. E existem mais de 10 milhões de compostos orgânicos catalogados. E isso não para. Isso vai crescer mais. Né? Então, o carbono ele tem propriedades que são diferentes de todos os elementos. O carbono é um cara especial, um cara diferente. É como o hidrogênio, ele é sui generis. Né? Ele consegue fazer coisas que poucos elementos conseguem imitar. Tá? Então, existe uma química toda dedicada a isso, dedicada ao carbono, que foi dado o nome de química orgânica. Entretanto, nós temos que estar atento para isso aqui. Existem compostos chamados compostos de transição. O que são esses compostos? São compostos que, apesar de terem um elemento carbono, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, têm carbono, mas não são compostos orgânicos. São compostos estudados na química mineral, na química inorgânica. No caso, esses dois são óxidos. O ácido cianídrico, o ácido ciânico, o ácido carbônico tem carbono, mas não são compostos orgânicos, são compostos da química inorgânica, são ácidos. Carbonato de cálcio, cianato de amônio também tem carbono, mas não são orgânicos, são sais, estudados na química inorgânica. Eu tenho que decorar esses compostos? Não, você não tem que decorar, não. Não precisa, tá? Você vai perceber que os compostos orgânicos eles têm umas características bem diferentes dos compostos inorgânicos. E você vai estudar também aqui, no nosso curso, né, com o professor de Química Inorgânica, os óxidos, os ácidos, os sais. Então, você vai identificar quando é um sal que tem carbono. Né? E comigo, você vai identificar quando é um composto orgânico que tem carbono. Tá? São poucos. O que você precisa entender e precisa ter em mente é que existe uma frase que tem que ficar gravada na tua cabeça. Todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é um composto orgânico, porque existem os compostos de transição. São aqueles que têm carbono, mas que não são compostos orgânicos. Decorar? Nunca. Tá? Com o tempo, com o passar do tempo, você vai estudar ácidos, óxidos, sais, e vai estudar comigo os álcools, os éteres, os hidrocarbonetos, e vai ver que existe uma diferença muito grande entre as moléculas orgânicas e as moléculas inorgânicas. Beleza? A gente vai começar com um breve histórico. Falar dos principais cientistas que contribuíram para o início da química orgânica. Né? Então, a data de início do termo química orgânica vem no final do século XVIII, por um cientista alemão chamado Bergman. O que o Bergman fez? Naquela época só existia química, não existia uma divisão em físico-química, como tem hoje, química orgânica, química inorgânica, ou química mineral, química geral. Hoje tem uma porrada de divisão. Naquela época não tinha. Era química e química. E o Bergman resolveu dividir a química em 2 ramos, em química orgânica e química inorgânica.
E de onde é que vem o termo orgânica? Vem da palavra organismos. Então, o que seria a química orgânica? Seria a parte da química que estudava os compostos que fossem extraídos dos organismos vivos, dos seres vivos, animal ou vegetal. Então, se um composto fosse extraído de um organismo vivo, era um composto orgânico. Já a química inorgânica, também chamada de química mineral, estudava os compostos extraídos do reino mineral. Então, esse, apesar de não ser o conceito correto, foi o primeiro conceito que nós tivemos para química orgânica e para química inorgânica. Né? Por que não é correto? Porque se nós pensarmos em nós, né, seres humanos, a gente tem pelo menos 70% de água no nosso organismo. A água não tem carbono. Se não tem carbono, não é composto orgânico. A água é um composto inorgânico. E será que eu posso extrair de um ser vivo, de você, por exemplo, que está me assistindo, água? Posso, né? O suor tem água, a lágrima tem água, a saliva tem água, a urina tem água, né? Então, os líquidos orgânicos, o sangue tem água. Os líquidos orgânicos todos são à base d'água. Então, eu posso extrair água que não tem carbono, logo não é composto orgânico, de um ser vivo, né? Então, essa definição de química orgânica, ela é falha, né? Até que não é a definição de hoje. A definição de hoje é essa que está aqui em cima. Beleza? E a definição de química inorgânica também é falha, né? Por quê? Porque no reino mineral eu posso extrair carvão, por exemplo, né? Carvão mineral. Carvão mineral é composto orgânico. Eu posso extrair petróleo. Petróleo é uma mistura de compostos orgânicos, tá? Então, apesar das duas definições estarem atualmente erradas, elas foram importantes porque a partir daí você começou a pensar em químicas, né, com características diferentes, começou a pensar em divisão da química, né? Então começou a se dividir o estudo da química. A química não era mais só uma, ela tinha divisões, né, onde tu pode te aprofundar mais numa ou em outra. Eu sou doutor em química orgânica, né? Não nessa do Bergman, mas nessa que é a atual. Beleza? A segunda contribuição importante, do ponto de vista histórico da coisa, já veio no início do século XIX, né? Em 1807, que é a teoria da força vital. O que acontecia? Naquela época, pessoal, a química estava em transição entre a alquimia e a química, né? A alquimia, ela foi uma base para a química muito grande. Muitos processos de alquimia são usados até hoje em laboratório. Os alquimistas, eles eram expertos em experimentos, em criar equipamentos, em medir coisas. Então, eles têm uma importância fundamental. Entretanto, eles tinham um objetivo diferente da química de hoje, né? Basicamente, a alquimia buscava o quê? A pedra filosofal e o elixir da longa vida. O que era a pedra filosofal? Seria uma pedra capaz de transformar qualquer metal em ouro. E o que é o elixir da longa vida? Seria um elixir capaz de te dar a juventude eterna, né? A imortalidade. Se você perceber bem, hoje em dia, essa ideia ainda vende muito, né? Quem que não quer ficar rico, encontrar sua pedra filosofal? E quem que não quer ficar novo e bonito o resto da vida? Todo mundo quer. Então, é uma ideia que vende muito bem. E a alquimia vendeu muito bem essa ideia. A química, né, cresceu baseado nas ideias da alquimia, porque usou muito dos experimentos, de todos os processos que eles fizeram para tentar encontrar esse elixir da longa vida e essa pedra filosofal. E com isso, a química inorgânica, principalmente, porque a química inorgânica abrangia muito o ouro, que era um dos focos do elixir da pedra filosofal, avançou muito. Avançou de tal forma que, quando começou a surgir a química orgânica, os químicos da química orgânica, os químicos orgânicos, como eu, como Bichara, que também é um químico orgânico, eles não conseguiam, naquela época, com os equipamentos que tinham, com a tecnologia que existia naquela época, não conseguiam produzir compostos orgânicos em laboratório. Eles conseguiam fazer reações químicas e produzir compostos inorgânicos, mas orgânicos não.
aí o Berzelius criou uma teoria meio maluca, que diz o seguinte: os compostos orgânicos só podem ser produzidos dentro de um ser vivo, dentro da célula. Porque esses seres vivos, né, têm uma força geradora de vida chamada de força vital. Ou seja, ele criou a teoria da força vital para justificar por que os químicos orgânicos não conseguiam produzir compostos orgânicos em laboratório, né? Ele não conseguiu por incompetência, na verdade, né? Mas aí ele criou essa teoria. Essa teoria ficou muito forte. Ele é um químico bem influente. Só que, para sorte nossa e azar dele, um aluno dele, chamado Frederick Wöhler, 21 anos depois, conseguiu, meio que na cagada, meio que acidentalmente, produzir um composto orgânico chamado de ureia. A ureia é um composto orgânico encontrado na urina dos mamíferos. Na nossa urina tem ureia, tá? E é um composto orgânico. E ele conseguiu produzir esse composto orgânico a partir de um sal, de um composto inorgânico chamado cianato de amônio. Ele acidentalmente, no laboratório, pegou um vidro de cianato de amônio e aqueceu. E aí aconteceu uma reação e formou a ureia. Então, sem querer, ele produziu o primeiro composto orgânico artificial, né, em laboratório. E aí ficou caracterizado como síntese da ureia, né? E com isso, ele derrubou com a teoria da força vital. Por quê? Porque ele produziu um composto orgânico fora de um ser vivo, dentro de um tubo de ensaio. Isso ajudou a química, porque os químicos passaram a perceber que sim, era possível produzir compostos orgânicos em laboratório. Precisava só aprender técnicas novas e tecnologias novas para fazer isso. E isso se desenvolveu por muito tempo. E para terminar, o Lavoisier. Lavoisier é o pai da química. Tá? Ele tem uma frase famosa, né? A lei de Lavoisier: na natureza não se perde, não se cria, tudo se transforma. A gente usa muito lá na química inorgânica, né? Balanceamento de equações, de estequiometria, mas ele não fez só aquilo. Ele é o pai da química e não é à toa. No século XVIII, ele criou o conceito, que é um conceito aceito até hoje, de elementos organógenos. O que são elementos organógenos? São os elementos que fazem parte de compostos orgânicos. Hoje, nós conhecemos vários: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, flúor, cloro, bromo, iodo. Na época, ele definiu esses quatro. Ele conseguiu perceber que a grande maioria dos compostos orgânicos são formados apenas por quatro elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E mais, ele conseguiu perceber que todo composto orgânico tem carbono. Então, o carbono é um elemento organógeno obrigatório. A maioria tem hidrogênio, alguns oxigênio, alguns nitrogênio, alguns oxigênio e nitrogênio. Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são elementos organógenos facultativos. Aparecem em alguns compostos orgânicos, mas pode não aparecer em outros. Tá? Mas ele conseguiu dizer para a gente, né, que composto orgânico tem que ter carbono. Foi aí que a química orgânica ficou voltada para o carbono. Foi aí que o carbono começou a tomar o seu papel de destaque, né? Seu papel de ator principal na química orgânica. Beleza? Bom, depois desse breve histórico, veio mais um cara chamado Kekulé, que ele criou alguns postulados. Eu não sei se vocês sabem o que significa a palavra postulado, mas postulado significa o seguinte: imagine que você tenha uma bola, né? uma bola, sei lá, uma bola de bilhar. E você joga essa bola para cima 100 vezes. Se você jogar essa bola para cima 100 vezes ela vai cair. Concorda? Aí você diz assim mesmo: vou criar um postulado. O que é um postulado? É uma verdade. Todas as vezes que eu jogar a bola de bilhar para cima, ela volta em direção ao chão. Isso é um postulado. É verdade? É verdade. Né? Mas tu está explicando por quê? Não. Tu não estás explicando por quê. Então, o postulado
é o enunciado de uma verdade que não tem uma explicação científica correta ainda. Agora, se você falar assim mesmo, toda vez que jogar a bola para cima, ela vai voltar para o chão, porque a Terra, por ação da gravidade, atrai ela de volta para o chão. E a Terra, como tem uma massa maior, a atração é maior sobre ela. Senão, se fosse o contrário, a Terra ia subir até a bola. Beleza? Aí, quando tu consegue explicar o porquê de uma verdade, aí tu já tem uma teoria, que é a teoria da gravitação universal. Beleza? Então, o que é um postulado? É uma verdade, é uma coisa que acontece, que a gente sabe que acontece, mas que a gente não se sabe ainda qual é a explicação científica para isso. Hoje, os postulados de Kekulé já foram explicados cientificamente, mas na época não haviam sido, né? Então, por isso que a gente vai tratar com um postulado agora. No futuro, a gente vai falar por que os postulados estão corretos. Tá? O primeiro postulado do Kekulé, e esse é fundamental, esse vai permear toda a química orgânica, esse vai te perseguir até que a morte o separe desse plano terreno aqui, que é a tetravalência. O que significa tetravalência? Significa que o carbono sempre, quando eu digo sempre, é sempre, faz 4 ligações químicas. Daí o nome tetravalência. Agora, como é que são essas ligações químicas? Eu tenho vários exemplos aqui. O carbono pode fazer 4 ligações simples. Lá no primeiro ano, a gente aprende quando a ligação é representada por um traço, a gente chama de ligação simples. É um par de elétrons. Ele pode fazer 4 ligações também, mas fazendo 2 ligações duplas. Ó. São 2 pares de elétrons. Mas ao todo são 4 ligações. Ele pode fazer também uma simples e uma tripla. São 3 pares de elétrons. E ele pode ainda fazer 2 ligações simples e uma dupla. Mas se você contar, sempre o carbono ao todo vai fazer quantas ligações? 4. Tá? O postulado de Kekulé é do final do século XIX. E a teoria de ligação química é do início do século XX. Né? O que explica isso veio uns 30, 40 anos depois do Kekulé. Tá? Mas ele estava certo. E por isso é um postulado aceito até hoje. A gente vai estudar também ligações químicas e vai ver por que o carbono faz 4 ligações. Ou 4 simples, ou 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, ou 2 simples e uma dupla. Então, toda vez que você for escrever um composto orgânico, você tem que estar atento para que todos os carbonos desse composto sejam tetravalentes. Se você escrever um carbono com 5 ligações, o seu composto não existe, pelo menos não no universo que a gente conhece. Ou com 3 ligações também não existe, pelo menos nesse universo que a gente conhece. Tá? Então, sempre pensa nisso. O carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Os porquês vão seguindo nas aulas, tu vai entender porquê. Tá? Ainda é um postulado, ainda é uma afirmativa verdadeira, mas sem ainda a explicação científica que vai acontecer em pouco tempo. O segundo postulado do Kekulé é a igualdade de valência. Né? O carbono ele faz 4 ligações simples. Tá? É tetravalente. E essas 4 ligações elas são iguais. Então, você pode escrever, por exemplo, esse composto aqui. Ó. O carbono está fazendo 4 ligações, 3 ligações com hidrogênio e uma com bromo. Agora, pessoal, se eu colocar esse bromo aqui embaixo, ó, significa que esse composto é diferente desse? Não. Significa apenas que eu peguei essa molécula e girei. Dei um giro de 90 graus. Porque as ligações são o quê? Iguais. Se eu colocar do lado esquerdo, se eu colocar em cima, não são 4 compostos diferentes. É o mesmo composto visto de ângulos diferentes. Então, uma coisa que é importante você entender para as próximas aulas é que, na química, quando tu olha para uma molécula, a gente inventou, né, nós humanos inventamos uma maneira de representar a molécula. Com símbolos, C é carbono, H é hidrogênio,
com traços, é a ligação, tá? Mas tem que pensar como uma molécula. E molécula não pensa, ou seja, molécula está pouco se lixando se o bromo está para a esquerda, está para cima, está para baixo, está para a direita. Isso não faz a menor diferença. Para a molécula, não existe em cima, embaixo, na frente, atrás, direita, esquerda, não. São só ângulos de ver a mesma substância, a mesma molécula. Beleza? E a terceira propriedade que eu julgo que, junto com a primeira, são as duas mais importantes. A primeira é a tetravalência. Né? O carbono faz sempre 4 ligações. E a terceira é o encadeamento. O carbono ele é capaz de formar cadeias. O que são cadeias? São sequências de átomos de carbono. Podem ter outros elementos. Tá? Isso não acontece na química inorgânica. Existem moléculas orgânicas que têm milhares de átomos de carbono. Né? Na química inorgânica, as fórmulas são pequenas. Né? O número de átomos de cada elemento de uma fórmula é pequeno. Na orgânica, não. Devido ao carbono conseguir fazer cadeias, ele forma moléculas das mais diferentes espécies. Essa aqui é a molécula da aspirina, né? Que todo mundo vai ter tomado aqui um comprimido de aspirina, ou AAS, ácido acetil salicílico. Repara que, além de carbono, eu tenho alguns elementos que não são carbono, aqui tem oxigênio. Esses elementos diferentes de carbono, a gente vai aprender no futuro, mas vamos adiantar logo agora, eles são chamados de grupos funcionais. Tá? O que é um grupo funcional? É um grupo de átomos que pode ter carbono, mas sempre tem um elemento diferente de carbono nesse grupo. Tá? Então, o álcool etílico, também conhecido como etanol, esse álcool que a gente usa como combustível, ele tem esse grupo funcional, o oxigênio ligado ao hidrogênio. O éter tem esse grupo funcional, o oxigênio. A aspirina tem 2 grupos funcionais, C dupla oxigênio, C simples hidroxila. Ou C dupla oxigênio, C simples oxigênio. Toda vez que você vê uma molécula que tem um elemento diferente de carbono ligado no composto, né, esse elemento, esse grupo de elementos, nós vamos chamar de grupo funcional. E vamos então para a nossa primeira questão. Em relação às moléculas orgânicas, é correto afirmar: uma molécula orgânica não pode ter carbono? Falso. Para ser composto orgânico, obrigatoriamente tem que ter carbono. Pessoal, me interrompam, tá? Se tiver dúvida, vai falando aí. B. Algumas moléculas orgânicas não contêm átomos de carbono? Falso. Todo composto orgânico obrigatoriamente tem que ter pelo menos um carbono. Tá? A química orgânica é a química do carbono. Moléculas orgânicas são produzidas somente em organismos vivos? Falso. Quem pensava isso era o Berzelius, com a teoria da força vital. Hoje, a gente consegue produzir compostos orgânicos artificialmente e muitos. Pensa nos plásticos. É tudo composto orgânico, tudo produzido artificialmente. D. Todas as moléculas contendo o elemento carbono são orgânicas? Não. Lembra dos elementos de transição? Dos compostos de transição? Tem composto, como o gás carbônico, por exemplo, que tem carbono, mas não é orgânico. Está estudado pela química inorgânica. E moléculas orgânicas apresentam um esqueleto de... Faltou o D aí. Um esqueleto de carbono e podem apresentar grupos funcionais ligados? Sim. Grupos funcionais são os elementos diferentes de carbono que podem estar ligados na cadeia carbônica. Beleza? Vamos classificar os carbonos. A gente classifica os carbonos de acordo com o número de carbonos ligados. O que é um carbono zero? É aquele que está ligado a 0 carbono. Um carbono primário é aquele que está ligado a 1 carbono. Um carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos. O terciário, a 3. O quaternário, a 4. Então, o que você precisa saber? Saber contar de 0 a 4, pô. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, esse composto, carbono 1, preste atenção para quem nunca viu química orgânica.
carbono 1, ele está ligado em 3 hidrogênios, ó. Isso que é CH3. E está ligado em um carbono, que é esse aqui. Se ele está ligado em um carbono, ele é um carbono o quê? Primário. Carbono 7 está ligado em 3 hidrogênios, ó. E está ligado em um carbono. Está ligado em um carbono, ele é o quê? Primário. Carbono 8 também está ligado em 3 hidrogênios, ó. E está ligado em um carbono. Está ligado em um carbono, ele é o carbono primário. Carbono 9, ele está ligado também em 3 hidrogênios e em um carbono. Como está ligado em apenas um carbono, ele é um carbono o quê? Primário. O carbono 5, ele está ligado em 2 hidrogênios, em um oxigênio e em um carbono. Está ligado só em um carbono o quê? Primário. Então, esses carbonos, o 1, o 7, o 8, o 9 e o 5 são carbonos primários. Beleza? Agora, se você olhar aqui, ó, o carbono 3, ele está ligado em 2 hidrogênios. As cadeias carbônicas, os compostos orgânicos, são formados por muitos carbonos. Beleza? Mas existem elementos diferentes de carbono, como o oxigênio que está aqui no meio. Ó. Toda vez que aparece um elemento diferente de carbono e diferente de hidrogênio, todo composto orgânico tem muito carbono e a maioria tem muito hidrogênio também. Quando aparece um elemento diferente de carbono, esse elemento é chamado de grupo funcional. Pode ser só um elemento, pode ser 2. Aqui tem oxigênio e hidrogênio. Pode ser 3, o carbono com 2 oxigênios e o hidrogênio. Então, o que é um grupo funcional? São grupos de átomos, ou um átomo só, pode ser só um, como aqui, mas pode ser mais de um, diferentes de carbono que estão na molécula orgânica. A gente chama isso de grupo funcional. Composto orgânico não tem só carbono, pode ter outros elementos, e esses elementos vão caracterizar o que nós chamamos de grupos funcionais. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar de nomenclatura, e a gente vai mostrar todos os grupos funcionais que existem na química orgânica. Beleza? Deu para entender melhor? Sim. Obrigado. Nada. Vamos fazer um exercício? O composto de fórmula, está aí a fórmula do cara, apresenta, respectivamente, quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Ou seja, tu vai ter que ver quem é primário, quem é secundário, quem é terciário e quem é quaternário. O que é um carbono primário? É aquele que está ligado em só um carbono. Vê se tu concorda comigo. Sim. Beleza? Se você olhar, esses carbonos que eu marquei de vermelho estão ligados em só um carbono. Esse aqui, ó, está ligado em 3 hidrogênios e um carbono primário. Secundário. Olha aí, beleza? Está ligado a 2. Está ligado em 2 carbonos. A pegadinha nessa questão é esse carbono bem aqui e esse aqui, ó. Se o cara bobear, ele vai achar que esse cara e esse são terciários. Carbono terciário só tem um. E carbono quaternário só tem um. Aqui o terciário está ligado em 3 carbonos e aqui o quaternário está ligado em 4 carbonos. Então, primário eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secundário, 1, 2, 3, 4. Terciário, 1, quaternário, 1. Então, vai ser 7, 4, 1, 1. Beleza? Observe o composto a seguir e assinale a alternativa correspondente ao número de carbonos primários presentes nessa cadeia. Pessoal, para quem nunca viu química orgânica, isso aqui nós chamamos de estrutura em linha. Tá? O que significa isso? Que cada vértice
tem um átomo de carbono. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. O carbono faz 4 ligações, né? Se você olhar dessa forma, parece que ele está fazendo 3. Tá? Mas, na verdade, ele é CH. Ele tem mais um hidrogênio para poder completar as 4. Aqui também é CH. Então, às vezes, para simplificar a forma de escrever, em vez de a gente escrever todos os elementos, como aqui, a gente escreve assim, ó. Cada vértice você vai olhar como se fosse um carbono. E se faltar ligação para as 4 ligações que ele tem que fazer, você coloca hidrogênio. Então, aqui seria CH, aqui CH. Ok? Quantos carbonos primários tem? Olha, se você olhar, eu tenho 4. Esse aqui é primário, está ligado em um carbono. Lembra que isso aqui é um carbono. Esse também é primário, esse também é primário e esse também é primário. E esses dois aqui são o quê? Estão ligados em quantos carbonos? Esse aqui que eu estou marcando está ligado em quantos carbonos? Não me matem de solidão aqui. 4. 1, 2, 3. Concorda? Lembra que aqui é um carbono, aqui é outro carbono. Esse carbono está ligado em 3. 1, 2, 3. Então, esse carbono é terciário. Esse também está ligado em 1, 2, 3. Também é um carbono terciário. Mas ele quer saber só quantos carbonos primários. Primários são 4. Deu para entender? Não, explica de novo, por favor. Não? Tá. Quando a gente escreve assim, a gente chama de fórmula estrutural em linha. Cada vértice, isso aqui é um vértice, tá? Que tem 3 ângulos, ó. Cada vértice é um carbono. Então, quando tu olhar para isso, tem que olhar aqui pensando que aqui tem um carbono. Beleza? Só não está representado. Só não está escrito C, mas é um carbono. Aqui também é um carbono. O carbono faz quantas ligações? 4. Sempre faz 4. Se você olhar do jeito que está escrito, parece que ele está fazendo 1, 2, 3. É isso? É porque está faltando o hidrogênio. Então, se a gente fosse escrever dessa forma aqui, ó, seria CH. 1, 2, 3 ligações com mais uma com hidrogênio. Então, aqui seria um CH. Aqui também seria CH. Beleza? O que é carbono primário? É aquele que está ligado em um carbono. Esse cara aqui está ligado em 3 hidrogênios e um carbono primário. Esse também está ligado em 3 hidrogênios e um carbono. Lembra que aqui é carbono também. Esse também está ligado em 3 hidrogênios e um carbono. Idem para esse. 3 hidrogênios e um carbono. Então, primário, eu tenho quantos? 4. Agora, esses 2 carbonos, que não estão na pergunta, mas só para a gente estudar um pouquinho mais, esse e esse, são terciários. Porque esse cara aqui, lembra? É um carbono e tem mais um hidrogênio. Ele é que nem esse bem aqui, ó. Ele é CH. Ele está ligado em um hidrogênio e em quantos carbonos? 1, 2 e mais nesse aqui, 3. Então, ele é terciário. Esse carbono está ligado em 1, 2, 3. Também é terciário. Então, eu tenho 4 carbonos primários e 2 carbonos terciários. Fui mais claro agora? Sim. Beleza. A prednisona é um glicocorticoide sintético de potente ação antirreumática, anti-inflamatória e antialérgica, cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de precauções em função dos efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem ser periodicamente monitorados, e a relação entre o benefício e reações adversas deve ser um fator preponderante na sua indicação. Com base na fórmula estrutural apresentada anteriormente, qual o número de átomos de carbonos terciários que ocorrem em cada molécula da prednisona?
Olha o tamanho da molécula. Vai te acostumando, as moléculas orgânicas elas são grandes. E vai te acostumando também com o seguinte, a gente usa muito a estrutura linear. Cada vértice é um carbono, tá? Isso aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono. Beleza? Tem forma de figuras geométricas. Ó. Então, todos que tiver um vérticezinho, é um carbono que tem. Beleza? Ele quer saber quantos carbonos terciários tem. O que é um carbono terciário? É aquele que está ligado em 3 carbonos. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Esse carbono bem aqui, ó. Aqui é um carbono. Ele está ligado, desculpa, em oxigênio, em carbono e em carbono. Então, esse carbono está ligado em 2 carbonos. Nesse e nesse. Está ligado em 2 carbonos, ele não é terciário, ele é secundário. Ele quer saber nessa molécula toda aqui quantos são terciários. 1 minuto. Menos. 30 segundos. Tenta contar aí. Essa apostila com todas as fórmulas, com todas as questões e o gabarito, tá? Eu mandei para você já, tá? Depois você imprime e dá para estudar. Alguém já conseguiu contar? Se essa fosse a questão da sua vida na prova do Enem ou na prova da Olimpíada de Química, você marcaria A, B, C, D ou E. Vamos lá, pessoal, não me matem de solidão aqui. Eles estão respondendo no chat. Ah, mas eu não estou vendo o chat. Fala comigo. 7. 7? Todo mundo acha que é 7? Sim, alternativa aí. Sim. Terciários. 4. 5. Olha. Esse aqui está ligado em 3 carbonos. 1, 2, 3. Beleza? Esse aqui está ligado em 3 carbonos. 1, 2, 3. Esse também está ligado em 3 carbonos. 1, 2, 3. Esse também está ligado em 3 carbonos. 1, 2, 3. E esse está ligado em 3 carbonos. 1, 2, 3. Carbono terciário é aquele que está ligado em 3 carbonos. Então, nessa estrutura, tem 5 carbonos terciários. Então, a correta seria a letra C. Dúvidas? Quem apostou em 7 aí? Achou mais quantos? Achou qual terciário é a mais? Se você olhar, são só esses 5 mesmo, né? Beleza? Não entendi muito bem. Pode explicar de novo? Posso. O que é um carbono terciário? É aquele que está ligado em 3 carbonos. Beleza? Então, se você olhar para esses carbonos que eu marquei aqui, ó, esse aqui, está ligado em quantos carbonos? Ó? Isso aqui é um carbono, tá? Cada vértice é um carbono. Em 1, em 2, em 3. Esse carbono bem aqui, ó, ele está ligado em quantos carbonos? Se você olhar para ele, está ligado em 1, em 2, em 3, em 4. Esse aqui é quaternário. Esse carbono bem aqui está ligado em quantos carbonos? Em 1, em 2. Ele é secundário. O terciário está ligado em 3, que são esses 5 que eu mostrei aqui. Então, se eu olhar esses 5 que eu mostrei aqui, ó, todos estão ligados em 3 carbonos. Olha esse aqui, ó. Está ligado em 1 carbono, esse bem aqui. 2, 3. Melhorou?
Sim, Ok? professor. Obrigada. Classificação dos carbonos quanto ao tipo de ligação. Nós temos dois tipos de carbono: o carbono saturado e o carbono insaturado. O que é um carbono saturado? É aquele que só faz ligação simples. E o que é um carbono insaturado? É aquele que faz ligações duplas ou triplas. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, CH3, está ligado em 3 hidrogênios e está ligado aqui no carbono, só ligação simples. Ligação simples é representada por um traço. Esses dois aqui, ó, fazem uma ligação dupla. Então, esse aqui é um carbono saturado, esses dois aqui são carbonos insaturados. Beleza? Esse carbono aqui, ó, só faz ligação simples. Ele é um carbono saturado. E esses dois fazem uma ligação tripla. Ele é um carbono que insaturado. Então, deixa eu falar, o carbono saturado é porque ele faz as 4 ligações simples. Carbono insaturado é porque ele faz uma dupla ou uma tripla. Beleza? E a terceira classificação dos carbonos é quanto ao tipo de ligantes. Nós temos carbonos simétricos e carbonos assimétricos. O que é um carbono simétrico? É quando ele é insaturado. E quando é que ele é insaturado? Quando ele faz dupla ou tripla. Ou quando ele possui pelo menos 2 ligantes iguais. Então, o carbono assimétrico é quando o carbono é saturado, só faz ligação simples e tem 4 ligantes diferentes. Bora mostrar o exemplo que eu acho que fica mais claro. Se você olhar aqui esse carbono aqui, ó, concorda que ele faz 4 ligações simples? Se ele faz 4 ligações simples, ele é um carbono o quê? Saturado. Tá? Mas ele está ligado em 4 ligantes diferentes? Não. Ele está ligado hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênios são iguais, né? Tá? Se fosse aqui hidrogênio, aqui cloro, aqui iodo, seriam os 4 diferentes. Mas aqui é hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, ele está ligado em 4 ligantes iguais. Então, ele é um carbono o quê? Simétrico. Para ser simétrico, tem que ter pelo menos 2 ligantes o quê? Iguais. Ele tem 3. 1, 2, 3. Agora, esse carbono aqui, ó, ele é saturado, tá? Faz 4 ligações simples, então ele é saturado, beleza? Ele está ligado em hidrogênio, em bromo, nisso tudo aqui, ó, e nisso tudo aqui, ó. Concorda que isso aqui é CH3? É diferente disso aqui? Que é diferente do hidrogênio? Que é diferente do bromo? Então, esse carbono aqui é saturado e tem 4 ligantes diferentes. Está ligado em 4 grupos diferentes. Ele é um carbono assimétrico. E esse aqui, ó, não faz uma dupla? Se ele faz uma dupla, ele é o quê? Insaturado. Carbono insaturado é sempre o quê? Simétrico. Beleza? Vamos fazer um exercício. Azidovudina ou AZT, azidotimidina, é um fármaco utilizado para inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus da imunodeficiência humana do tipo HIV-1, o agente causador da AIDS. Abaixo é mostrada a fórmula do AZT. Quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, apresentam uma molécula do AZT, né? Faltou completar a frase. Bom, ele quer saber quantos carbonos insaturados e quantos carbonos saturados. Vamos voltar? Quem patentou? Quando é que o carbono é insaturado? Quando faz ligação dupla ou tripla. Quando é saturado, você só faz ligação simples. Então, voltando para cá. Insaturados, né?
são aqueles caras que fazem ligação dupla. Esse cara faz uma dupla, esse cara faz uma dupla, aqui faz uma dupla, aqui faz uma dupla. Beleza? Saturados são aqueles que só fazem ligações simples. Ó. Aqui só tem ligação simples, 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 simples. Então, insaturados, saturados, primeiro, eu tenho esse bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insaturados é o pessoal que faz dupla ou tripla. No caso aqui, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 6 saturados e 4 insaturados. Professor, por que o N não pode ser saturado? Porque N é nitrogênio. E a gente está perguntando o número de carbonos. Beleza? Ah, tá bom. Valeu. Então, 6 saturados e 4 insaturados. O limoneno é um composto que está presente na casca do limão e da laranja. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Está aí a fórmula do limoneno. Em relação ao limoneno, pode-se afirmar que apresenta somente átomos de carbono primário e secundário. Só tem primário e secundário aí? Se você olhar com atenção, ó, esses 3 são primários. Lembra que quando eu escrevo a estrutura em linha, cada vértice é um carbono. Isso aqui tudo é carbono. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui também tem. Primário são esses 3. Porque um carbono primário está ligado só em um carbono. Esse carbono que está bem aqui está ligado só nesse. Beleza? Ele fala só tem átomos de carbono primário e secundário. Bom, esses 3 são primários. Esses 4 são secundários. Esse aqui está ligado em quantos carbonos? 1, 2. Mas esses 2 aqui são terciários. Esses 3, perdão. Esse aqui está ligado em quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, só tem átomos de carbono primário e secundário? Não. Nós temos átomos de carbono terciário. Esses 3. Letra B. Apresenta 3 átomos de carbono terciário? Sim. Essa é a correta. Beleza? Marque a alternativa que indica quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, existem na fórmula. Aí, ele colocou uma fórmula, mas não colocou as ligações químicas. Ó. Ele não disse qual é a ligação que tem aqui, que tem aqui. Ele deixou pontinho em pontinho. E como é que tu vai descobrir qual é a ligação que tem bem aqui? Contando. O carbono faz quantas ligações? Primeiro postulado de que eu ler? 4. Sempre faz 4. Ele está fazendo quantas aqui? 2. Está ligado com 2 hidrogênios. Para 4 faltam 2. Então, aqui é uma ligação dupla. Beleza? Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações. Para 4 faltam 2. Então, aqui é outra dupla. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3. 3 com hidrogênio. CH tem uma ligação com hidrogênio aqui. Está fazendo 3. Para 4 falta 1. Então, aqui é uma ligação simples. Esse carbono está fazendo 1, com mais 2 aqui, 3. Para 4 falta 1. Então, aqui é simples. Aqui, da mesma forma, esse carbono faz 2 ligações, com mais uma aqui, 3. Para 4 falta 1. Então, aqui é simples. E, por fim, esse carbono está fazendo uma ligação. Para 4 faltam quantas? 3. Então, aqui é uma ligação tripla. Beleza? Então, primeiro, descobrir quais são as ligações que estão faltando.
E para você descobrir, tem que usar o primeiro postulado do Kekulé. O carbono sempre faz 4 ligações, né? Aí a pergunta é, quantos carbonos saturados e insaturados existem? O que é um carbono saturado? É aquele que só faz ligação simples. O que é um carbono insaturado? É aquele que faz ligação dupla ou tripla. Então, quem só faz ligação simples, quem é saturado, é este aqui, ó, e este. Só faz ligação simples. Ó. Então, quantos saturados tem? 2. Quem faz ligação dupla ou ligação tripla é insaturado. Então, quantos insaturados tem? 1, 2, 3, 4. Então, 2 saturados e 4 insaturados. Dúvidas? Vamos seguir, então. Deixa eu ver que horas são aqui, que a gente vai falando, vai perdendo. 8h18. Vou dar mais 2 conceitos e a gente vai dar um intervalo de 5 minutos para ir no banheiro. Beleza? Heteroátomo. Você sabe que a palavra, o prefixo hétero, significa diferente, né? E átomo é o átomo. Então, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente. Agora, diferente de quem? Diferente do carbono. Mas não basta ser diferente de carbono. Ele tem que estar situado entre 2 ou mais carbonos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o oxigênio. É um átomo diferente de carbono, ele está entre 2 carbonos. Então, esse cara é um heteroátomo. Aqui eu tenho nitrogênio. É um átomo diferente de carbono e está entre 3 carbonos. Ele é um heteroátomo. Então, toda vez que eu falar em heteroátomo, eu estou me referindo a um átomo que seja diferente do carbono, mas que esteja entre 2 ou mais carbonos. Ok? Isso vai ser importante para uma classificação que a gente vai ver. Cadeia carbônica. O que é a cadeia carbônica? É a sequência de carbonos e heteroátomos. Então, por exemplo, essa aqui é a fórmula do éter. O éter comum, esse éter que a gente compra na farmácia. Qual é a cadeia carbônica dele? São só os carbonos. E os heteroátomos se houverem. Esse cara aqui é um heteroátomo. Um átomo diferente entre 2 carbonos. Então, a cadeia carbônica é isso aqui, ó. C, O, C, C. Beleza? Na prova do Enem, na prova das Olimpíadas, o cara vai mostrar para ti isso aqui. Isso aqui é a fórmula do composto, a fórmula estrutural do composto. Mas ele vai pedir para ti classificar a cadeia carbônica. Tu vai olhar esta fórmula, mas tu vai ter que enxergar isso. Esquece os hidrogênios. Cadeia carbônica só tem carbono. E o heteroátomo, se houver. A cadeia carbônica é só isso. É só o esqueleto de carbono. Tá? E heteroátomo, se houver. Beleza? Por que isso? Porque a gente vai aprender a classificar as cadeias carbônicas. A gente vai aprender isso daqui a 5 minutos. Eu vou dar um intervalo. Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos para a gente dar uma descansada, esticar as pernas. São 8h21, então 8h26 a gente volta e vai aprender a classificar as cadeias carbônicas.